Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, assistência. A gente ouve cada coisa aqui, né, presidente? Mas eu preciso concordar pela primeira vez com o ex-presidente Bolsonaro, que disse ontem que aquela turma que estava ocupando os quartéis, pedindo intervenção militar, é um bando de maluco. Eu preciso concordar com ele pela primeira vez, mas sem antes registrar que isso demonstra um pouco do que é o Bolsonaro, da deslealdade que ele tem para com os dele, inclusive. Ele que a vida inteira sempre defendeu o golpe de 64 e a ditadura, disse que golpe é uma coisa que ele abomina. Então, é um personagem, é uma figura que se situa na política de uma maneira a atender sempre os seus próprios interesses e não mede esforços para isso. É uma figura que não tem nenhum limite ético. Mas eu me inscrevi, presidente, para falar sobre a LDO, que está tramitando nessa casa, parabenizar o vereador Alexandre, que é presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que hoje presidiu uma audiência pública que recebeu grande parte dos secretários municipais para exporem as metas contidas no projeto de LDO. A gente tem um prazo bastante apertado para apresentar emendas, e eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência. Um dos primeiros requerimentos que eu apresentei, um dos primeiros projetos de resolução que eu apresentei, foi exatamente um que retira aquele limite de emendas às leis orçamentárias que a Casa aprovou a partir, salvo engano, do ano passado. Então, a partir do ano passado, já cada vereador tem um limite de 5 emendas para apresentar as leis orçamentárias. Acho que a análise preliminar que a gente fez do projeto que chega na Casa indica que essas 5 emendas são absolutamente insuficientes. Me parece que cada vereador aqui tem condições de apresentar uma contribuição para melhorar o projeto. Mas essa limitação, ela acaba tolhendo a Casa de fazer essa contribuição. Contribuições, muitas vezes, para melhorar mesmo o texto, tecnicamente, às vezes um lapso que o governo teve na elaboração, que pode ser suprido por uma emenda de um parlamentar, mas 5 é muito pouco. Então, eu queria fazer a Vossa Excelência esse pedido, para que Vossa Excelência possa pautar esse projeto de resolução que eu apresentei. Quero pedir a Vossa Excelência, ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Alexandre Gomes, para que a gente possa construir junto uma alternativa a isso. Eu sei que o debate que foi feito aqui dizia respeito à celeridade que muitas vezes a gente precisa ter na tramitação e na aprovação das leis, e uma ausência total de limites, muitas vezes, tornava difícil a apreciação em plenário das leis orçamentárias. Mas acho que 5 fica muito fora, acho que limita demais. Então, eu quero fazer esse pedido para que a gente possa construir esse consenso para aprovar, de repente, um outro limite e, com isso, a gente poder dar à Casa as condições de, no conjunto, contribuir com a aprovação de uma LDO que sintetize mais o que o conjunto da Casa pensa. Em relação aos cemitérios, eu não ia falar disso, mas o presidente Alexandre, o vereador Alexandre Gomes, líder do governo, trouxe aqui uma devolutiva que eu considero insuficiente, porque se há uma investigação na Polícia Civil e se há em curso uma investigação no interior do governo, não existe motivo para que o governo não divulgue quais foram as medidas preliminares que foram tomadas. Porque, ao que me consta, nenhum secretário caiu, ao que me consta, nenhum subsecretário caiu, ninguém foi responsabilizado, ninguém foi afastado preliminarmente, ainda que se faça no curso das investigações,
E eu acho que isso é o mínimo que o prefeito Capitão Nelson precisa fazer. É apresentar publicamente à sociedade, a essa casa, quais foram as medidas iniciais, preventivas que seja, que foram tomadas. Porque o que não dá é para a gente ver escândalos surgindo todo dia na televisão e o governo dizer que simplesmente tem uma investigação em curso e deixa ela rolar. Acho que isso é muito pouco. Vereador. Obrigado, vereador, pela benevolência. Só para Vossa Excelência entender, essa é uma investigação sigilosa, aonde nós não podemos falar muita coisa. Algumas mudanças não foram divulgadas, mas desde o primeiro fato já foi implementada dentro do cemitério. Vou dar um exemplo que aí gerou um estardalhaço absurdo, sobre a questão das vagas de sepultamento. Antigamente, ou até vir à tona esse fato, infelizmente, as vagas não eram informatizadas. Tá? Desde o problema que aconteceu do sumiço da mãe, salvo engano, do Gilbert, hoje existe um sistema aonde muita gente ficou incomodada, principalmente as funerárias. Tá? Então, pessoas foram substituídas, mas o que o prefeito não quer é fazer juízo de valor sem a conclusão, principalmente, do inquérito policial. Porque esse inquérito policial, como muito bem relatei ao que eu posso falar, ele abrange muito mais do que vocês possam imaginar, e ele está sendo apurado de forma muito, muito mesmo profunda, para que todos os envolvidos, sem exceção, sejam punidos no rigor da lei. Então, volto a falar, o prefeito não pode se posicionar, porque se ele se posicionar nesse momento, ele pode atrapalhar essa investigação. É uma investigação que a cidade precisa que seja concluída de forma exemplar e que os culpados sejam punidos, como muito bem coloquei, no rigor da lei. Obrigado, vereador Alexandre. Eu compreendo, mas penso que afastar preventivamente servidores sobre os quais recaiam indícios de participação nos ilícitos não atrapalha as investigações. E acho que é o mínimo que precisa ser feito, e é o mínimo de devolutiva que precisa ser dado à sociedade, porque a partir desses escândalos sucessivos, há uma quebra de confiança no governo. A sociedade não confia mais. Então, o governo precisa apresentar as medidas. O que tem sido apresentado não são medidas concretas. O que tem sido dito é a investigação em curso e nós não podemos falar sobre ela. E eu quero dizer a Vossa Excelência que nós imaginamos, sim, a seriedade, eu já disse isso aqui, a seriedade do que tem por trás desses casos, mas não penso que privatizar os cemitérios seja a saída, porque privatizar os cemitérios, nesse caso, é colocar a galinha para tomar conta, a raposa para tomar conta do galinheiro. Se nós temos um problema com as funerárias, que envolve também as funerárias, porque não são só as funerárias, são as funerárias com agentes públicos. É a junção desses dois atores que provoca o que a gente está vendo. Terceirizar a gestão, privatizar a gestão, colocar agentes funerários privados para tomar conta da gestão dos cemitérios, não vai fazer com que a gente tenha esse problema solucionado. Não vai fazer, só vai tirar do governo e passar por um ente privado que tem interesse econômico na questão. Então, eu já, de antemão, me manifesto aqui contrário a esta solução. Acho que o município pode, sim, fazer uma boa gestão. Há outros municípios que não terceirizam e fazem boa gestão dos cemitérios, e acho que a nossa população merece que esse serviço seja prestado com excelência, porque esse serviço é pago, seja
pelo serviço diretamente, seja pelo contribuinte. Quem paga imposto tem direito de ter esse serviço bem gerido pelo setor público. Obrigado, presidente.